Olá, bem-vindo a mais um treinamento da Datec Tecnologia, treinamento USB HID com microC. Essa é a aula 01 e nela eu vou demonstrar um código para fazer comunicação USB HID com o PIC 18F2550 no modo pooling. O modo pooling ele é um modo que você, no loop principal do programa, você fica verificando se houve alguma comunicação, né? Se houve um recebimento de dados. Então, no nosso código, eu vou demonstrar uma parte dele aqui para a gente poder analisar como é feita essa comunicação no microC. É uma comunicação bem simples. Para isso, a gente tem que habilitar a biblioteca USB do microC. No caso aqui eu habilitei a LCD também só para utilizar o LCD do kit que a gente vai utilizar aqui nos testes, que é o kit da Datec, né, o meu kit de desenvolvimento. Então aqui eu tenho o 2550, o 18F2550, display, entradas analógicas, LEDs, botões, comunicação serial RS232 e comunicação serial RS485. Então, para o que a gente vai utilizar aqui nesse treinamento, ele se aplica muito bem. Um outro software que a gente vai utilizar também nesse treinamento é esse HID Terminal, que é para poder fazer a comunicação entre eles, principalmente nos modos RAW, que é o modo puro, né, do HID, para a gente poder estar visualizando. Nesse caso aqui, então falando um pouco do código, o cristal que a gente utiliza aqui é o de 20 MHz, né? E ele está configurado no código para trabalhar 48, pois a USB ele trabalha com essa frequência. Esses códigos, todos os que eu vou estar demonstrando durante esse treinamento, eles vão estar disponíveis para download, tá ok? Então aqui são as declarações de LCD, declarações dos LEDs e declarações das teclas, que nos próximos vídeos, né, nas próximas aulas, a gente vai utilizar com algumas dessas funções aqui para fazer alguns testes. Nesse caso, a gente tem o buffer de leitura, né, que ele tem 64 bytes, que no padrão HID é o máximo de envio hoje, né? E ele está direcionado para esse endereço 500. Esse endereço 500 ele é específico de cada microcontrolador. Então, no datasheet do microcontrolador você tem essa informação aqui, aonde que está a RAM USB para você poder direcionar, né? Então, o buffer de leitura e o buffer de escrita. Aqui a função principal, né, a main, e aqui umas variáveis auxiliares. Um display aqui, ó, para escrita no display. Então é só para atualizar esse displayzinho aqui. Importante é isso aqui, né, que é um HID enable, que ele vai configurar o nosso buffer de entrada e o de saída, né, que é o de leitura e o de escrita, para fazer a comunicação USB. Aqui a gente tem o looping principal, a função do microC para fazer o pooling dessa informação, e aqui a gente verifica se teve alguma leitura, né? Se algum dado foi enviado pela USB para o kit, grava aqui nessa variável auxiliar e verifica se ela é diferente de zero. Se for diferente de zero, ela preenche o buffer de escrita com o valor que recebeu e transmite baseado nessa função aqui HID write. Então, para a gente poder visualizar aqui, eu vou escrever primeiro de tudo, né? Aqui tem o descritor, né, do USB. Então, qual que é o vendor ID? Aqui são valores esporádicos para teste, tá? Mas para você ter uns números específicos de cada produto, você tem que entrar em contato com a usb.org para poder comprar essa licença e colocar um número HID específico.
Até o momento eu não tenho certeza se a Microchip disponibiliza o Vendor ID dela para terceiros, tá? Precisaria ver com o distribuidor da Microchip lá e confirmar isso. Mas aqui no caso, como é para teste, eu coloquei aqui um número em hexadecimal 1234 e o Product ID 1. Então eu vou definir aqui o Vendor ID. Então definir ele aqui. Ele vai reiniciar e conectou com a minha placa, tá ok? Depois disso aqui, eu tenho a quantidade de bytes que eu vou fazer de entrada. Então, no caso aqui, a gente está testando com 64. O ideal é que seja múltiplos de 2, né? Então, 2, 4, 8 e assim por diante. E o repórter do HID. Então, esse repórter, ele é um descritor onde você descreve todas as funções HID que vai ser utilizada no seu programa, tá? E aqui a gente tem o descritor que eu também vou disponibilizar um outro aplicativo, então eu vou disponibilizar também lá para download esse aplicativozinho aqui, que é o HID Descriptor Tool, que é onde a gente vai montar as nossas tabelas. A gente pode validar, verificar. Então, por exemplo, eu até vou abrir um exemplo aqui de um joystick. Então, aqui eu tenho o descritor, que depois eu vou preencher aqui com esses códigos aqui em hexadecimal para funcionar, por exemplo, aqui no caso como um joystick HID, tá? Mas depois a gente vai analisar com mais calma isso aqui. Então, aqui nesse caso, como ele é um sistema RAW, né, que é um sistema básico só de transmissão e recepção de dados, eu tenho aqui que é um Vendor Defined Page, né, uma Vendor Page e uma Collection. Aqui eu tenho a utilização mínima, então é 1 byte até 64 bytes. Então ele vai de 0, cada byte, né, vai de 0 a 255. O tamanho é 8 bits, né, aqui. Então cada informação terá 8 bits. Aqui é o tamanho do report, né? Então aqui no nosso caso 64. E falando que é uma entrada, né? Então que aqui é a declaração do report de entrada. E aqui a gente tem a mesma coisa, só que a declaração de report de saída e a finalização da collection, né? Que foi aberta aqui. Com isso, a gente já tem o código que a gente pode testar aqui. Ele é só simplesmente o que você mandar, ele vai enviar de volta, certo? Então aqui eu tenho, por exemplo, se eu escrever aqui da Tecnologia, ele vai me enviar da Tecnologia. Então aqui eu tenho algumas outras opções que por exemplo, eu posso receber em hexa, eu posso receber em decimal. E aqui em ASCII, tá? Então, esse é o primeiro vídeo. Espero que já tenha elucidado alguma coisa e até o próximo vídeo.